Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da City Consultoria. Eu sou o professor Renato Bianchini e hoje eu quero ensinar para vocês o conceito que eu chamo de execução perfeita. A nossa aula se baseia na biomecânica e na prescrição de treinos para os membros inferiores. E eu quero que vocês aproveitem o máximo possível desse tempo que a gente vai passar aqui juntos. Eu espero agregar muito para vocês durante essa uma hora e pouquinho que a gente vai estar aqui juntos hoje nessa aula, beleza? O que eu prometo para vocês logo de cara, tá? É que você vai aprender hoje a selecionar, executar e prescrever os melhores exercícios para membros inferiores. Então, baseado nisso, o que eu posso te dizer? Selecionar é que você vai saber, por exemplo, se você quer hipertrofiar glúteos, você vai entender como que você seleciona os melhores exercícios para glúteos. Executar significa que você vai saber a execução correta dos exercícios, promovendo segurança e otimização para os alunos. E a prescrição é como que você pega isso tudo e coloca em prática na prescrição dos seus treinamentos, tá? E o que eu vou te dar no final dessa apresentação aqui, no final dessa aula, só por você estar aqui comigo agora, eu vou te dar acesso ao nosso acervo de 65 artigos científicos aqui da CITES e também a um e-book para você ensinando a como estruturar um treino de hipertrofia. Um e-book completo, totalmente gratuito para você que está aqui hoje, tá? Mas para o final da aula eu vou explicar como que você vai acessar esses materiais, só você ficar comigo aqui até o final que eu te dou esses materiais presentes. A gente faz isso porque a gente valoriza muito a tua presença aqui e só de você estar aqui você já tem que sair ganhando. Então, se isso aqui é a nossa garantia máxima que você vai sair ganhando. Mas, logicamente, você vai ganhar muito mais aprendendo tudo que a gente vai passar nessa aula. Eu quero pedir para você duas coisas agora. Eu quero que você deixe o seu celular no silencioso ou deixe ele aí em modo avião, alguma coisa assim, só para a gente garantir que você vai ter atenção máxima. É isso que eu estou te pedindo, 1 hora de atenção máxima aqui na aula. E se você conseguir manter essa atenção aqui nessa aula, tenho certeza que você não vai se arrepender. E fora isso, feche as outras abas que estão abertas aqui no seu computador, no seu celular, para você se manter focado. Porque eu vou começar a fazer a apresentação aqui e ela tem uma sequência um pouco rápida, vamos dizer assim. Eu não quero perder tempo aqui enrolando muito em exemplos, eu quero ir passando os conceitos de forma bem enxuta para você, para a gente aproveitar o máximo de tempo possível. E se você ficar distraído, você pode perder um desses conceitos, pode perder uma dessas explicações. Por isso que eu estou te pedindo isso, tá? Mas muita gente pode estar se perguntando, talvez você não me conheça, quem que é Renato Bianchini? Quem que é esse cara que está falando esse monte de coisa já para mim aí, logo de cara? Eu quero entender, eu quero saber quem é esse cara. Vou te explicar quem eu sou, contando mais ou menos resumidamente a minha história, tá? E a minha história começa lá no ensino médio, quando eu estava indeciso do que eu ia fazer da minha carreira, se eu ia fazer educação física ou se eu ia fazer odontologia, né? E é lógico que muita gente desaprovou a minha ideia de fazer educação física, falando que era uma profissão totalmente instável, que eu não ia ganhar dinheiro, que eu ia ser mal sucedido na vida, que eu ia ser infeliz. E esse monte de recomendação incorreta, né? Eu tenho muito prazer e felicidade de ter ignorado todas esses conselhos que me deram, né? Porque graças a Deus eu decidi fazer educação física e essa, sem dúvida, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, tá? Ter feito educação física foi o que me trouxe tudo que eu tenho hoje. Então, eu sou muito grato por ter tomado essa decisão, ter tido essa clareza de que eu devia fazer aquilo que eu amo, né? E quando eu entrei na faculdade, a minha intenção era ajudar as pessoas. Então, assim, eu sempre pensei assim, cara, como que eu posso ajudar uma pessoa a ter um corpo que ela gosta, que ela deseja, seja um corpo mais magro, mais hipertrofiado, como que eu posso dar mais qualidade de vida para as pessoas, mais saúde? Essa sempre foi a minha intenção. Eu sempre quis aprender mais para os outros do que até para mim mesmo. Eu sempre tive curiosidade de como ajudar mais as pessoas, né? E foi durante a faculdade que eu acabei tendo a oportunidade de parar lá nos Estados Unidos. Eu estudei lá no estado de Nova York, na cidade de Syracuse, lá, e foi onde eu comecei a desenvolver pesquisas científicas, tá? Então foi lá nos Estados Unidos onde eu aprofundei esse conhecimento científico. Vocês vão ver hoje que eu vou citar inúmeros estudos aqui para vocês, explicar um pouco sobre essas metodologias de estudos e por quê, da onde surgiu isso. Foi quando eu morei lá nos Estados Unidos que eu comecei a entender mais pesquisa científica, eu comecei a praticar de laboratórios, né? Um muito famoso que eu trabalhei lá foi o laboratório do Dr. William Kramer, que foi um dos maiores especialistas da área de musculação e treinamento, né? Tem muita gente que tem lá o livro dele se baseia, que é o livro do Fleck, do Kramer, e ele é um dos pioneiros nessa área de musculação, né, da pesquisa científica da musculação. E foi quando eu comecei a utilizar essas pesquisas científicas para embasar
comecei a fazer alguns questionamentos do que eu tinha aprendido a fazer aqui na musculação aqui no Brasil e vim com uma nova abordagem, tá? Então, eu comecei a ver que era muito diferente aquilo que a gente via nos estudos científicos daquilo que estava sendo praticado em academias. E foi quando eu voltei para o Brasil que eu falei assim, cara, eu vou trazer essa abordagem que eu estou me baseando a partir de agora em ciência e vou começar a aplicar esse conhecimento dos meus alunos. E comecei a aplicar como personal trainer esse conhecimento científico, tá? E aí foi quando começou a dar muita repercussão, muitas pessoas começaram a me perguntar o que eu estava fazendo, por que eu fazia daquela forma, e me deu a ideia de fazer o seguinte, já que eu já estava fazendo grupos de estudo em academias, ensinando essa metodologia, ensinando esses conceitos que eu tinha aprendido, eu resolvi criar a Sítios, tá? Então a Sítios ela é uma empresa especializada em educação para personal trainer e educação para estudantes de educação física que um dia vão se tornar personal trainer, né? E como é que funciona essa formação da nossa equipe Sítios aqui hoje? Como é que funcionou, né? O que eu mais senti falta na minha carreira era um conteúdo embasado cientificamente, um conteúdo prático e um conteúdo que fosse focado em resultado. Por quê? A gente via que nas academias o pessoal se embasava muito só na prática, né? O fulano é marombeiro, ele faz musculação assim, não tem resultado, então temos que fazer assim. Ou então aquilo passava de professor a professor sem ter embasamento científico nenhum. Né? Então eu sentia muito falta de ter esse embasamento científico nas academias, na prescrição do treino, né? Só que também faltava muita prática, porque eu via, por outro lado, vários professores científicos aí passando vários estudos, falando sobre ciência, só que, pô, o cara nunca foi personal trainer, ou então foi personal trainer numa época e parou de ser, não tem noção de como que está o mercado e como que ele aplica isso. E também sentia muita falta de conteúdo focado em resultado. Pô, meu aluno quer ganhar massa muscular. Aí o cara vem lá me ensinando estudos científicos sobre, não sei, variáveis fisiológicas, ciclos de Krebs. Então, assim, sentia muita falta disso. Pô, como que eu prescrevo um treino que realmente vai hipertrofiar o meu aluno? E durante isso, sempre foi uma demanda que eu tive, né? E eu, no meu retrospecto, por exemplo, na minha aula da faculdade, o que eu aprendi quando eu falava sobre biomecânica era basicamente física do ensino médio, né? Eu aprendi essa biomecânica, assim, pode ser uma exceção, né? Mas a aula de biomecânica que eu tive na faculdade era muito parecida com uma aula de física do ensino médio. A gente aprendeu muito pouco de musculação na prática, né? Então essa é uma forma que eu não gostava nem um pouco de aprender biomecânica. E aí depois, quando eu fui fazer um curso específico de biomecânica na musculação, eu comecei lá, cheguei todo empolgado, e o que o professor começou a falar? De alavancas interpotente, interfixa, braço de força e tal. Pô, legal, conteúdo teórico interessante. Mas cadê a musculação? Cadê a biomecânica da musculação? E baseado nesse retrospecto que eu tive educacional, onde eu ficava muito frustrado, né, com o conteúdo que eu aprendia, eu resolvi desenvolver o meu próprio curso de biomecânica, que eu chamo de execução perfeita. Esse curso ele é completo, é um curso de biomecânica não só para membros inferiores, mas para membros superiores e grupos especiais também. E nesse curso eu faço da forma que eu acho mais correto, te ensinando sempre com dicas de aplicação prática, né? Eu não diria nem dicas, né? É o conceito sempre aplicado na prática. Eu nunca ensino a execução perfeita, né? Esse curso meu, eu nunca ensino ele somente na teoria, somente aquelas questões de alavancas, porque eu acho que isso é interessante para dar uma base, só que se a gente perde muito tempo nisso, a gente não utiliza o seu tempo para o que vai mais te trazer resultado, que é aprender, selecionar bons exercícios, executar os exercícios corretamente, como que você combina os exercícios e tudo mais. E o começo da Sítios foi quando a gente começou a postar uma série de infográficos lá no Facebook. Na época o Facebook era a principal plataforma de divulgação de conteúdo. E a gente divulgando os conteúdos, falando sobre biomecânica, exercício físico, as pessoas começaram a ter muita demanda de cursos da Sítios, né? Começaram a pedir para a gente ir para as cidades fazer cursos, São Paulo, no Nordeste também, na Bahia, Minas Gerais inteira, Rio Grande do Sul. E aí a gente falou assim, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos lançar os nossos cursos de maneira 100% online, porque aí a gente consegue atingir todas essas pessoas que querem fazer os nossos cursos. Então era uma forma que a gente tinha de divulgar os nossos cursos de maneira que a gente não tivesse essa limitação geográfica. E hoje na Sítios nós somos mais de 1.550 personal trainers e estudantes de educação física que estão aprendendo com a nossa metodologia, que estão se desenvolvendo em algum curso de capacitação aqui da Sítios. Eu falo isso com muito orgulho. A gente tem alunos dos Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Angola, qualquer país onde tenha um personal trainer que fala português, né, mesmo que ele não seja de origem lá, né, que ele tenha ido para lá, a gente está atingindo
E assim, é um orgulho muito grande para mim saber que a nossa metodologia está sendo transmitida para mais de 550 profissionais. E que, por exemplo, se esses profissionais atingirem pelo menos 10 pessoas cada um, e a gente sabe que é muito mais que isso que um personal trainer atinge com a metodologia que ele emprega, a gente estaria falando de 15 mil pessoas sendo impactadas pela metodologia da execução perfeita. E isso, para mim, é sensacional só de pensar. Porque a missão da Sítios é transformar profissionais médios em personal trainers bem-sucedidos. Tá? Eu vou explicar muito bem o que significa isso para você entender corretamente. Quando a gente fala profissionais médios, porque a gente fala assim, o profissional abaixo da média, ele nem está aqui assistindo essa aula, por exemplo. Porque ele não está interessado em aprender mais, ele vai seguindo aquele caminhozinho dele, devagar e sempre, só que nunca vai atingir um resultado satisfatório. Vai ser o cara que vai estar sempre satisfeito, que quando vai chegar perto de tu vai reclamar da profissão, vai falar mal da educação física, vai falar mal do mercado, que o mercado está inchado, que não tem mais espaço. Enfim, esse é o profissional abaixo da média. O profissional médio é aquele que ele já está interessado, ele tem uma motivação para aprender, ele quer ser bem sucedido, só falta as estratégias, o conhecimento de alavancagem. A gente chama conhecimento de alavancagem aquilo que a gente pode ensinar para ele dentro da perspectiva de marketing, dicas de venda para personal e esse conteúdo técnico que você já deve conhecer e que a gente transmite muito bem, né? E associado também a uma relação interpessoal. Para que você seja, então você entra aqui na Sítios, a gente quer que você se transforme num profissional bem-sucedido. E o que isso significa? Bem-sucedido não sou eu que defino, não é se você ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, você que define o que é ser bem-sucedido para você. Porque muitos vão falar assim, pô, para mim ser bem-sucedido é ganhar 15 mil reais. Para mim ser bem-sucedido é poder trabalhar de personal de manhã e ter a tarde livre. E com isso já ser possível para me sustentar. Então assim, o que você definir o que é bem-sucedido, eu quero ser aquele que vai ser o responsável para você atingir, usando as estratégias, usando a forma que a gente tem aqui na Sítios, os métodos que a gente tem aqui na Sítios, como o mecanismo que vai te transformar de um profissional médio para um profissional bem-sucedido, tá? Independente do que você deseja como bem-sucedido para a tua profissão, porque é 100% relativo, né? Para cada um vai ser uma coisa. E como eu falei, a gente envolve a tríade do personal trainer de sucesso, tá? Que é o conhecimento de marketing e vendas, relacionamento interpessoal e o conhecimento técnico e científico, tá? Se você dominar bem essas três, né, e você nessa aula vai aprender muito, principalmente da parte de conhecimento técnico, você com certeza vai se dar bem nessa profissão. Não tem como você ficar na média, você vai estar muito acima da média. Eu já te falo que se tu aprender tudo que eu te falar aqui, né, nessa aula e aplicar, você já vai estar bem acima da média, tá? E ainda mais se você for além, se você estudar mais, se você se aprofundar da maneira que eu te ensinar aqui, você se aprofundar, eu tenho certeza que você vai muito além, que você vai colher muitos frutos, tá? Então, o objetivo dessa aula é justamente isso, é que você colha os frutos. Se você quer ser uma referência na área, quando eu digo referência, não estou dizendo que você vai ser referência mundial na área do treinamento físico, estou falando ser referência lá na tua academia, que os alunos olhem e falem assim, cara, eu sei que aquele é o melhor professor da academia, aquele cara é diferenciado, eu quero ser aluno daquele professor. Por mais que às vezes ele nem tenha dinheiro para pagar você como personal, é o desejo dele ser o seu aluno, tá? Além disso, valorizar o teu trabalho, poder cobrar acima da média do mercado, é um dos principais efeitos colaterais, vamos dizer assim, de você entrar na metodologia de execução perfeita. Também dominar o assunto em pouco tempo, porque igual eu falo, eu valorizo muito o teu tempo aqui. Eu não vou ficar falando coisa à toa para você. Aqui é só o que você vai poder aplicar na prática, só o que vai te dar resultado, tá? E também está no topo dos profissionais de sucesso. Então, quando alguém pensar em educação física e sucesso, vai lembrar de você. Tá? Estar atualizado com base no mais alto nível de ciência. Por quê? Eu e o Vitor, por exemplo, aqui da Sítios, nós estudamos o tempo todo para estar sempre te mantendo atualizado, para estar sempre produzindo novos conteúdos e para que você nunca perca essa atualização. Nossa função como educador aqui é sempre te manter atualizado, porque a gente sabe que você trabalha há muito tempo, que às vezes você não tem tempo para ficar estudando artigo científico, lendo os artigos em inglês, entendendo a metodologia deles para poder entender o conceito passado. A gente faz esse trabalho e você simplesmente está aqui no lugar certo para aprender tudo que a gente tem para te passar. E eu sempre falo que se você tem conhecimento sobre biomecânica, é muito mais fácil de você ter boas oportunidades na vida e na carreira, ter mais alunos de personal trainer ou de consultoria, por exemplo, você ser mais remunerado pelo teu trabalho e você ser mais reconhecido também. Fora que se você ir a fundo mesmo no conhecimento da biomecânica, você vai se tornar uma autoridade, tá? E por quê? Porque é muito pouco dominado pelos profissionais de educação física.
O pessoal pode até saber, supino vai trabalhar peitoral, puxada vai trabalhar dorsal, beleza, o pessoal sabe disso, mas ele sabe os melhores exercícios para cada agrupamento, ele sabe as variações biomecânicas que você pode fazer para otimizar a hipertrofia daquela musculatura. São poucos os que dominam tudo isso, tá? Então, você dominando isso, você vai estar à frente. Até porque não vai ter profissional que consiga discutir contigo quando você tiver esses conceitos bem estabelecidos na cabeça, e também porque os alunos percebem, né? A gente sabe que os nossos alunos, eles não são bobos, eles conseguem ver quem passa segurança para eles. E, por outro lado, se você não tiver esse conhecimento sobre biomecânica, você pode acabar frustrado, porque biomecânica, principalmente da musculação, é o que mais diferencia o personal trainer. Então, se você não domina isso, com certeza vai te gerar frustração, você vai acabar tendo infelicidade. Vamos supor, se você não sabe direito os exercícios e o que eles fazem, né? Olha só o quanto que isso vai gerar de negativo na sua carreira. Né? Fora que você vai ver outros profissionais sendo bem-sucedidos e ganhando mais do que você, sendo que você tem capacidade para saber mais. Você tem capacidade para ser um personal trainer de alto nível, né? Só falta ter o conhecimento certo. E eu sempre falo para os meus alunos da Execução Perfeita, o poder da biomecânica do personal trainer é o seguinte: não importa o objetivo do teu aluno não, cara. Se ele chegar para você querendo hipertrofia muscular, emagrecimento, performance, saúde, qualidade de vida, vai exigir que você domine a biomecânica da musculação, tá? Então você vai precisar dominar a biomecânica, independente do objetivo do seu aluno, porque todos esses objetivos vão envolver musculação, vai envolver você saber executar os exercícios de musculação corretamente. E fora que quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento, tem várias coisas que vai passar na cabeça do nosso aluno. Dieta, suplemento, ir ao médico para pegar um medicamento, ir ao médico para ver meus hormônios, ver algum fármaco que eu possa utilizar. Hipertrofia muscular é a mesma coisa. Vou no nutricionista, vou tomar um suplemento, o que eu posso tomar, vou fazer modulação hormonal, enfim, várias coisas vão passar na cabeça dele. Mas agora, o conhecimento dos exercícios da musculação, ele é exclusivo seu, cara. Só você domina os exercícios da musculação. Por mais, por exemplo, a gente vê que a fisioterapia é uma área que domina o movimento também, de certa forma, musculação é você, cara. Então, se você domina a musculação, esse é o maior diferencial do personal trainer. Dominar a musculação, cara. Porque isso ninguém tira de você. Nenhum outro profissional do mercado é capaz de tirar isso de você. Tá? Então, você tem que focar naquilo que é o teu diferencial. E o diferencial, eu já estou te falando aqui, é dominar esse exercício da musculação. Eu quero que você deixe um comentário aqui abaixo agora, se você se sente 100% seguro sobre a execução de todos os exercícios da musculação. Se você sabe como faz da maneira mais segura, se você sabe otimizar a biomecânica deles, ou seja, afastar um pouco mais a pegada, afastar um pouco mais a base, tudo isso em função de um melhor objetivo. Tá? Eu quero que você seja sincero, que a gente está tudo entre amigos, tá? Você não precisa se preocupar com o julgamento alheio, né? Ninguém está aqui com um pensamento médio para baixo de que eu vou criticar, eu vou brincar, sacanear. Não tem isso aqui. Aqui é só profissional sério. Então, deixa aqui agora nos comentários e me diz com sinceridade se você se sente 100% seguro, tá? Pode ser que você esteja 90% seguro, 50% seguro, 10% seguro, não me importa. Eu só quero saber de você. Qual que é o seu nível de segurança hoje em prescrever treinos de musculação, tá? E eu preciso que você, a partir de agora, tome 3 atitudes, tá? O que eu sempre recomendo qualquer personal trainer, principalmente quando eu vou começar o conteúdo como agora, tá? Eu preciso que você tome essas 3 atitudes a partir de agora dessa aula e para sua carreira, tá? Primeira coisa, aumente o seu padrão. Esqueça o que você aprendeu até aqui e estabeleça um novo padrão. Porque a gente foi acostumado na faculdade, pelos outros profissionais do mercado, a pensar de uma maneira muito abaixo da média, tá? E eu falo isso em perspectiva financeira, em conhecimento técnico. Aquele cara que viu uma aula no YouTube, ele acha que ele sabe mais do que todo mundo da academia, né? E muitos profissionais deixam ele achar isso e não sabem rebater esse tipo de situação, tá? Então eu quero que você aumente o padrão. Primeira coisa, para de se comparar com os outros profissionais que estão na sua área, que trabalham nas academias, e comece a pensar além disso. Né? Como você, a partir de agora, tem que pensar num padrão mais alto. Se você ficar ali nesse padrão de profissional médio de academia, você não vai conseguir evoluir na tua carreira. Você não vai conseguir evoluir o teu conhecimento. Tá? Outra coisa, deixa os pensamentos limitantes para trás. Tá? Esquece tudo aquilo que os profissionais tóxicos tentam te passar.
que você às vezes não é bom o suficiente, que você mora numa cidade pequena com pouca oportunidade para educação física, que você não tem tempo para se capacitar porque você trabalha muito em salão de academia, né? Porque tempo não é desculpa, porque quem tem prioridade, por exemplo, você está aqui agora, você já está aqui comigo nessa aula e vai ficar por mais 1 hora. Isso é prioridade, cara. Quando você prioriza a tua carreira, o resultado vem, cara. Você priorizando o seu tempo para evoluir, você vai evoluir, cara. Então preste atenção nisso, tá? Outra coisa, eu não tenho dinheiro. Primeira coisa, cara, você percebe 2 coisas quando a pessoa vem com esse pensamento de que eu não tenho dinheiro. Primeiro, que ele não tem prioridades para investimento, por exemplo, porque vamos supor, quando você vai para o teu lazer, você tem dinheiro para tudo, mas para investir às vezes em comprar um livro, fazer um curso, assistir uma aula, aí às vezes você não tem como investir, tá? Ah, não, mas isso é muito caro para mim. Outra coisa, pô, não tem dinheiro mesmo, tá com a carteira zerada, não tem R$1 na conta. Tem muito conteúdo gratuito que você podia estar assistindo, que você podia estar vendo, como essa aula aqui, que é 100% gratuito, e você podia estar aproveitando, e você não está. Então esquece isso, cara. Não ter tempo, não ter dinheiro não é desculpa para personal nenhum. E outra, esquece esse senso comum de personal mediano, cara, falando que o mercado está saturado e achar que tem que cobrar abaixo da média. Tudo isso, cara, isso aí é coisa de personal médio, né? De médio para baixo, tá? Então esquece isso. Lembra o que eu te falei? Primeira coisa, aumentou o teu padrão. Segunda coisa, deixa esses pensamentos limitantes para trás. A partir de agora, foca que tu é capaz, foca que tu é bom o suficiente para ser o melhor personal trainer da tua academia. Outra coisa, muda a tua estratégia. Siga exatamente o que tu vai aprendendo aqui nessa aula, que eu te falo o seguinte, a estratégia que a gente aprende na faculdade para aprender, para gerar conhecimento, ela está totalmente equivocada. Como eu falei, ou ela está teórica demais em estudos que não são aplicáveis, ou ela está muito defasada, ou seja, ela não tem ainda uma atualização constante. A gente aprende, o que a gente aprende no primeiro período da faculdade, quando a gente estiver no quinto, já está totalmente defasado. Então a gente tem que esquecer o método que a gente aprendeu na faculdade, tá? Eu te desafio aqui a abrir a mente e começar uma nova perspectiva aqui comigo, beleza? Agora falando sobre os conceitos que eu vou te passar nessa aula, tá? Eu separei os 5 conceitos chaves da biomecânica aplicada ao resultado, também anatomia e cinesiologia dos isquiotibiais, porque tem uma função importantíssima você dominar a anatomia e cinesiologia dos isquiotibiais, eu vou te explicar. Os 6 passos para o agachamento perfeito, como que desenvolve as panturrilhas, então tem aqueles alunos que têm a desculpa de panturrilha não estar crescendo, de panturrilha estar pequena, você vai aprender como otimizar a hipertrofia de panturrilhas, né, que eu acho que é um dos maiores desejos dos nossos alunos, né, e dos maiores mitos que é disseminado, que panturrilha não cresce. Enfim, você vai aprender aqui nessa aula. E também a gente vai fazer uma prescrição do treinamento de inferiores aqui na prática, te explicar na prática como você vai fazer isso. Fora isso, a gente vai responder as perguntas mais comuns sobre a biomecânica de membros inferiores e fazer aí perguntas e respostas, tá bom? Vamos começar com algumas estatísticas para você ver como que tem oportunidade boa nesse mercado. E se você estiver pronto para buscar essas oportunidades, você com certeza vai alavancar a carreira. São 62,1% de pessoas sedentárias hoje no Brasil, 63,1% da população brasileira que é obesa ou tem sobrepeso, 80% da população mundial vai experienciar alguma dor nas costas em algum momento da vida, ou ela tem dor, ou ela vai ter dor, tá? Ou ela já teve dor, tá? Outra coisa, 4 vezes mais risco de lesão no ombro se você pratica treinamento resistido. E essa estatística parece meio chocante, porque, por exemplo, como assim, Renato? Tá falando que fazer musculação vai fazer o meu ombro lesionar? Sim e não. Sim, porque um estudo comprovou que as pessoas que fazem musculação têm 4 vezes mais risco de ter lesões no ombro. Porém, o mesmo estudo comprovou que você tem 4 vezes menos risco de lesão no ombro se você tem um programa de musculação estruturado por um bom profissional, tá? Então, o que ele quer dizer? Que pessoas que estão fazendo exercício sem orientação nenhuma ou com uma orientação de má qualidade vão ter riscos de lesão na musculação. Pessoas que estão seguindo um programa de exercícios com um bom profissional, com certeza vão ter esse risco reduzido a zero, tá bom? Outra coisa, 88% das intervenções de sucesso no emagrecimento vão envolver algum tipo de exercício físico e também 50% a mais de chance de resultado na musculação se tiver supervisão de um profissional. Então, o que é o resumo? Eu te passei aqui uma série de estatísticas para você entender o que o mercado está necessitando. E a gente vê que tem uma grande demanda de mercado para um profissional que nem você
e também o profissional precisa se preparar, porque não adianta nada você não dominar nenhum conceito do treinamento físico, que você não vai conseguir ajudar ninguém. Mas se você dominar, você vai conseguir ajudar muitas pessoas. Você tem uma demanda grande para trabalhar, né? Porque o que eu mais vejo é profissional discutindo com outro profissional, querendo roubar aluno de outro profissional, sendo que tem mais de 60% da população sedentária e obesa. Então, se você souber focar os seus esforços na área certa e desenvolver o conhecimento, meu amigo, você vai decolar na tua carreira. Eu te falo isso por experiência própria minha, o que aconteceu comigo no início da minha carreira, e também dos mais de 1000 alunos que a gente já educou aqui e que tiveram essa repercussão também, tá bom? Vamos falar dos 5 conceitos-chave da biomecânica aplicada ao resultado. E esses conceitos, não acha aqui que eu vou falar de alavanca para você não, cara. Agora eu vou te explicar conceitos que você vai aplicar a partir de agora e que você vai poder usar para sempre na musculação, para qualquer exercício. Estamos falando de inferiores nessa aula, mas os conceitos da chave de biomecânica você aplica para qualquer exercício. Conceito-chave 1. Não existe exercício ruim. Esquece essa ideia de que esse exercício é ruim, elevação de quadril é muito ruim, agachamento é muito ruim. Não existe isso, tá? Por quê? Você sempre tem que avaliar o contexto, a necessidade e a limitação de cada exercício, tá? Então, vamos supor, você está num lugar onde tem pouca disponibilidade de material ou equipamento. Você vai poder usar exercícios que às vezes você não usaria na academia, porque eu não tenho leg press, eu não tenho um agachamento, uma barra de agachamento, né? Eu não tenho um Smith. Aí eu vou ter que usar outros tipos de exercício. O contexto influencia muito. Necessidade. Será que aquele aluno precisa de uma atenção especial? Ele tem um movimento que ele precisa fazer e por isso que eu vou ter que usar técnicas diferentes? Ou a limitação, será que o seu aluno consegue realizar aquele exercício? E que exemplo que a gente pode usar nisso? Por exemplo, o aluno vai treinar num condomínio, lá não tem nenhum peso livre, não tem equipamento, só tem uma esteira e uma caneleira. Então significa que você não pode usar a caneleira porque a caneleira é ruim? Não faz sentido nenhum. Você vai usar a caneleira, por mais que você saiba que às vezes ele vai ter muito mais resultado usando equipamentos, você vai usar a caneleira. Tá? Outra coisa, o meu aluno ele tem que fazer agachamento, porque agachamento é o melhor exercício de todos. Se o aluno consegue fazer agachamento corretamente, ele tem equilíbrio suficiente, ele tem uma capacidade motora de fazer, se não tem, não adianta, né? Ele vai acabar se prejudicando. Então, por isso que nunca tem exercício incorreto, tá? Sempre tem que avaliar esses 3 fatores de contexto, necessidade e limitação antes de falar esse tipo de bobagem por aí, tá? Existe sim exercício mal executado, tá? Exercício de execução incorreta. Aí beleza, aí eu concordo contigo. Tem exercício que vai machucar os nossos alunos. Agora, dizer que um exercício que está bem executado e 100% seguro vai ser ruim, não faz sentido nenhum para mim, tá? Conceito-chave 2, diversidade é mais importante. Sempre tem aqueles caras, principalmente no Instagram, que estão lá discutindo qual que é o exercício melhor, o melhor exercício para hipertrofiar o grupamento muscular. Para mim, isso é uma discussão infinita, perda de tempo e é inútil. O cara falando que para glúteo o melhor é elevação de quadril, e o outro falando que é levantamento terra, o outro falando que é agachamento. Porque se existisse o melhor exercício para determinado grupamento muscular, seria muito difícil de a gente comprovar através de pesquisa científica, e aí fica cada um falando o que quer, a opinião de cada um. Se não tem pesquisa para comprovar, não tem como a gente bater martelo com nada aqui, que um exercício é melhor que o outro. Outra coisa, não se aplicaria a 100% dos seus alunos, porque, beleza, o agachamento é o melhor exercício para hipertrofiar, mas o aluno que não consegue fazer um bom agachamento, que não consegue colocar uma boa sobrecarga no agachamento, vai adiantar alguma coisa, ser o melhor de todos? Não vai. Outra coisa, você continuaria fazendo vários exercícios, então, no final das contas, cara, tu vai descobrir lá, vamos lá, a gente descobriu uma nova ciência aqui que mostrou que agachamento é o melhor exercício para glúteo. Você vai fazer só agachamento a partir de agora, então. Já que a gente comprovou que é melhor para glúteo, só agachamento. Não faz sentido nenhum, né? Então, no final, quando alguém te perguntar qual que é o melhor exercício para glúteo, em vez de ficar naquela discussãozinha boba de falar assim, eu tenho mais amplitude, eu ativo mais os glúteos, faz logo os dois. Esquece essa ideia básica aí de profissional abaixo da média que quer descobrir o melhor exercício porque acha que isso que é o segredo. Porque no final das contas, o que a gente tem de comprovação científica, como nesse estudo aí, é que quando você varia os estímulos, ou seja, você varia os exercícios, colocando numa rotina de treino leg press, cadeira extensora, passada, agachamento, você vai ter muito mais resultado de hipertrofia no quadríceps do que quando você
não fizer. Nesse estudo aí ele mostrou que a hipertrofia do quadríceps foi mais homogênea, porque o grupo que só fez agachamento, ele não hipertrofiou tão bem o vasto intermédio e o reto femoral. Então, com isso, a gente conclui nesse estudo que vale muito mais a pena você fazer vários exercícios para uma musculatura do que você fazer um só, tá? O conceito chave 3 é que o potencial de um exercício é multifatorial. Então esquece essa ideia de... Porque o que eu mais vejo é o cara colocando lá um estudo de ativação no Instagram e querendo comprovar que isso é o melhor para hipertrofia. Vamos entender por que isso não faz sentido. Geralmente, quando você pergunta para 95% dos profissionais de educação física como saber se um exercício é bom para hipertrofia de determinado grupamento muscular, ele vai falar o quê? Vamos avaliar o nível de ativação do músculo, vamos botar a galera para fazer leg press e vamos ver o nível de ativação de glúteos naquele exercício. Só que isso está incorreto, tá? Eu sei que parece loucura, eu sei que o Renato pode ser que ele esteja viajando, mas eu vou te mostrar que faz todo sentido o que eu estou te falando aqui agora, tá? A gente desenvolveu um modelo aqui na Sítios, que é um modelo multifatorial para a seleção de exercícios, onde são 5 fatores que vão influenciar no que um exercício vai gerar de hipertrofia. Tá? Então, a gente vai sempre avaliar esses 5 fatores ao invés de avaliar só ativação. E percebam bem que a ativação está incluído nesses fatores. Tá? Então, não quer dizer que a ativação não influencia no resultado de hipertrofia do músculo. O músculo precisa ativar para hipertrofiar. Porém, o que eu quero dizer aqui, que ele ativar mais ou menos não é o fator determinante. É um fator que influencia, mas não é o fator determinante. Eu vou te mostrar por quê. Deixa eu só te explicar esses 5 conceitos e eu vou começar a te comprovar porque cada um deles faz sentido, tá? Então vamos lá. Amplitude de movimento, bem direto ao ponto, né? Se aquele exercício você tem uma boa amplitude de movimento ou não para aquele grupamento muscular. O nível de tensão da musculatura, ou seja, se você mantém a tensão da musculatura durante todo o movimento, que é um exemplo excelente para isso, quando você faz o crucifixo com o halter, nas angulações finais do movimento, quando o halter está em frente ao peitoral, você tem pouca tensão no músculo, né? Mas você tem muito mais tensão quando você está abrindo os braços para fazer o crucifixo completo. E aí o que acontece? Se você fizer esse mesmo crucifixo no crossover, você vai ter máxima tensão durante todo o movimento. E a tensão é um fator importantíssimo para a hipertrofia. Outra coisa, sobrecarga, você já tem isso em mente. O músculo precisa sobrecarregar. Então, quanto de sobrecarga você consegue colocar? É aquela diferença de, por exemplo, o aluno está fazendo com uma caneleira de 10 kg comparado a fazer um leg press de 50 kg de cada lado. É lógico que a sobrecarga vai ser maior no leg press. E o nível de ativação, que não é novidade para ninguém, e a conexão, que é um fator bem individual, que é o quanto que você consegue contrair a musculatura voluntariamente durante o exercício. É quanto que você está sentindo a sua musculatura durante o exercício. E eu vou explicar por que isso faz sentido. Primeira coisa, amplitude, bem direto ao ponto, não precisa nem se estender, porque eu acho que todo mundo já sabe que mais amplitude é melhor. Porém, nesse estudo aqui de 2014, já mostra que quando você tem mais amplitude de movimento, você hipertrofia 3 vezes mais, tá? Então você tem uma hipertrofia 3 vezes maximizada fazendo o mesmo exercício, só que numa amplitude melhor. Então você pode dizer que maiores amplitudes geram mais resultado. Inclusive, mesmo você pegando mais carga, sobrecarregando mais, fazendo uma amplitude menor, porque, por exemplo, se você for fazer um agachamento curto, um leg press curto, você pode botar mais carga nele. Só que isso não vai compensar a hipertrofia que vai dar. No final das contas, se você fizer amplitude, mesmo com menos carga, você vai hipertrofiar mais. E aqui, meio que contrariando essa teoria, mas por outro lado, dando um novo insight que eu vou explicar para vocês, existe esse estudo de 2017 que mostrou que, por exemplo, quando você faz uma amplitude reduzida, porém você escolhe a zona de maior tensão dessa amplitude, você consegue compensar a falta de amplitude. Calma, Renato, não estou entendendo nada. Olha só o que eles fizeram. Fizeram um exercício de rosca direta e tríceps testa e fizeram 2 protocolos, amplitude completa e amplitude reduzida. E no protocolo de amplitude reduzida, eles não pegaram qualquer grau de movimentação, eles pegaram aquele grau onde tem maior tensão. Ou seja, a rosca direta, quando o seu braço está em 90 graus. Ali você sabe onde tem maior nível de tensão. E ali, 15 graus para baixo e para cima, foi onde eles selecionaram para ser o maior nível de tensão e a zona onde seria executado o exercício. E com isso, depois de colocar os indivíduos nesses tipos de treinamento, eles perceberam que teve o mesmo resultado de hipertrofia. Por que isso aconteceu?
porque a alta tensão de treinamento, treinar em alta tensão, ou seja, manter a musculatura contraída o tempo todo, porque, por exemplo, quem fez rosca direta com amplitude máxima, ele meio que descansava no início e no final do movimento, quando ele apoiava a barra na coxa e quando ele colocava a barra perto do peitoral. Ele estava descansando, entre aspas, estava fácil, não estava com tanta tensão. E aí, quando eles fizeram só em alta tensão, mesmo que em amplitude reduzida, isso foi compensado. Então, qual que é o insight? O insight não é que a gente tem que treinar em amplitude reduzida, mas que a tensão do exercício, ela influencia muito. Então, você não precisa treinar em amplitude reduzida, você só tem que focar em manter a musculatura tensionada durante todo o movimento. Aqui eu explico para vocês por que ativação não é sinônimo de hipertrofia. A gente tem esse estudo aqui que mostrou que, por exemplo, no protocolo de treinamento utilizado, a maior ativação que foi feita foi nos vastos medial e lateral, tá? Foi onde você observou um maior nível de ativação na musculatura do quadríceps. Porém, quando avaliou a hipertrofia, foi no reto femoral. Então, o mesmo protocolo de treinamento ativou mais os vastos, só que hipertrofiou mais o reto femoral. Isso é um estudo científico que eu estou mostrando para vocês. Que é outra evidência da ativação não ser o fator determinante para a hipertrofia. Pegaram diversos exercícios de musculação que ativam o glúteo e separaram aqueles que ativavam mais a musculatura do glúteo. E os exercícios que mais ativam o glúteo, inclusive aqui nessa análise, tinha agachamento, tinha levantamento terra e tinha leg press, qual que foi os que mais ativaram? Exercícios abdução de quadril com elástico, elevação de quadril unilateral e glúteo 4 apoios. Foram os 3 exercícios que mais ativaram o glúteo. Significa, então, se eu quero hipertrofiar os glúteos, eu vou fazer esses 3 exercícios? Faz sentido? Óbvio que não. Por quê? A gente precisa de amplitude, a gente precisa de sobrecarga, a gente precisa de conexão, a gente precisa de todos esses fatores para que a gente tenha uma hipertrofia maximizada. E por último, comprovando para vocês aqui que a conexão é importantíssimo. Nesse estudo de 2018, eles dividiram 2 grupos. Um grupo ia estar extremamente focado em esmagar, entre aspas, os músculos durante o movimento. O outro grupo foi só orientado a executar o exercício de rosca direta de maneira sem controle, sem focar na execução específica. O que aconteceu? O grupo que focou em esmagar os músculos fez exatamente o mesmo treinamento para bíceps do que o outro, só que ele hipertrofiou o dobro. E os que os pesquisadores confirmaram nesse estudo foi que quando você contrai voluntariamente a musculatura durante os exercícios, você tem maior capacidade de hipertrofia. E a gente sabe que na prática tem vários exercícios que alguns alunos têm facilidade e outros dificuldades de ativar durante o movimento. Vamos dar alguns exemplos aqui. Agachamento. Quando você faz agachamento, pode ser que você sinta mais o quadríceps, pode ser que você sinta mais o teu glúteo trabalhando. Vai depender do aluno, vai depender da forma que você execute, mas geralmente o aluno ele vai ter uma musculatura que ele sente, entre aspas, mais. E talvez você tenha que avaliar isso antes de prescrever os exercícios. Porque, por exemplo, para o peitoral, vamos botar o caso do peitoral, o aluno faz um supino reto, só que ele sente mais tríceps e deltóide do que peitoral. Aí vale a pena você, às vezes, colocar mais crucifixo, que isola mais a musculatura do peitoral. Tudo isso você vai utilizar aqui na hora de avaliar os melhores exercícios para musculação. E então, resumão aqui, são esses 5 fatores que vão influenciar no resultado de hipertrofia de um exercício e você precisa se basear neles na hora de executar, tá? Renato, tá muito bonito na teoria esse teu modelo de 5 conceitos. Mas como é que eu faço isso na prática? Vamos aprender aqui na prática então. Se a gente pega o exercício de extensão de quadril no crossover, para avaliação do glúteo, a gente sabe que ele tem boa amplitude, porque você consegue fazer ele numa amplitude acima de 90 graus, ele tem excelente ativação, a diferença é que ele tem pouca sobrecarga, você não consegue botar muitas placas no crossover, ele tem uma boa tensão também, porque você mantém a tensão durante todo o movimento e uma boa conexão, tá? O agachamento para os glúteos, ele tem uma boa amplitude, porque você consegue fazer uma amplitude completa, se ela não tem mobilidade, flexibilidade adequada. Ele tem menos ativação do que outros exercícios, apesar de se você fizer ele bem a fundo, a ativação dele é até boa, mas comparado com outros exercícios ela é menor. Ele tem boa sobrecarga, boa tensão e pouca conexão, porque é muito difícil você ter os alunos que conseguem sentir a contração dos glúteos durante os exercícios de agachamento.
A elevação de quadril, por exemplo, tem baixa amplitude, porém tem boa ativação, tem boa sobrecarga, boa tensão de movimento, porque você mantém ele tensionado durante todo o movimento, e geralmente tem boa conexão. Os alunos sentem o trabalho de glúteos com mais ênfase quando eles treinam com elevação de quadril, tá? Outro exemplo aqui, o recuo no Smith. Se tivesse que escolher um exercício melhor para os glúteos, eu, Renato, escolheria esse. Mas como eu falei, não tem discussão, porque se você vier com argumentos para me rebater, eu vou simplesmente ignorar. Porque eu não quero saber se é o melhor ou não. Eu só estou te falando que eu gosto muito desse exercício, porque ele une os 5 fatores, tá? Que é boa amplitude, boa ativação, boa sobrecarga, boa tensão e boa conexão, tá? Então, por conta desses 5 fatores, eu considero esse o melhor exercício para os glúteos. Mas eu não estou aqui para discutir se é ou não é. Eu não quero que você acredite que seja. Eu só quero te explicar por que eu cheguei a essa conclusão e por que eu gosto desse exercício. E não significa que eu vou deixar de fazer os outros. Eu continuo fazendo agachamento, elevação de quadril, leg press e prescrevo para todos os meus alunos, tá? Eu só estou te mostrando aqui uma perspectiva. O conceito-chave 4 da biomecânica é que quando o assunto é hipertrofia, outros fatores influenciam mais que a seleção de exercícios. Percebe bem esse modelo que nós utilizamos aqui na Sítios. A gente tem seleção de exercícios ali numa base, só que antes dessa base, vem muito outros fatores que vão influenciar, tá? Inclusive, este modelo é o modelo que nós utilizamos para ensinar hipertrofia para os nossos alunos, tá? E quando a gente ensina hipertrofia, a gente sempre ensina por ordem de prioridade, que é o quê? O aluno ter aderência ao treinamento. Segundo, ter um bom volume de treino, uma boa intensidade e uma boa frequência de estímulo. Terceiro, uma boa progressão de treinamento. E quarto, a gente vai ensinar a selecionar os melhores exercícios. Então percebe que você tem que ter uma prioridade antes da seleção de exercícios. Depois vem os outros fatores, que é descanso, contração, periodização, que não é o caso. A gente não está aqui explicando hipertrofia muscular. Mas entendam que existem outros fatores que influenciam mais do que a seleção de exercícios. Só que a gente entra no paradoxo do iceberg, que significa que quanto mais que lá nas profundezas desse iceberg é que você vai ver as variáveis de treino que ninguém vê, que é a frequência, o volume, a progressão, a intensidade, a aderência. O que o cara vê? E, inclusive, o que as pessoas mostram, né? Quando você vê lá no Instagram, a Graciane Barbosa, ela está fazendo os exercícios e o aluno vê o exercício e fala assim, eu quero fazer o exercício que a Graciane está fazendo, achando que é aquilo que vai ter resultado. Mas ele esquece que a Graciane é altamente aderente, que ela treina uma intensidade adequada, que ela progride frequentemente no treinamento, que ela treina um volume alto, que ela treina em frequência alta. Tudo isso ninguém consegue ver. O que o aluno consegue ver na academia dos outros alunos e também aí consegue ver pelo Instagram são os exercícios que estão sendo executados. Então, por isso que acaba que o aluno que fica focado somente em exercício tem essa visão. E o professor não pode ter essa visão. Ele tem que ter a visão das prioridades corretas na hora de efetivar a hipertrofia do aluno. Conceito-chave 5. Não considere a tipagem de fibra na prescrição da intensidade do treinamento. Tá? Por que eu não acho válido? Você já deve ter ouvido falar que quer treinar panturrilha, então faz altas repetições e pouca carga. Por que eu não concordo com esse tipo? A mesma coisa para abdômen, tá? Por que eu não concordo com esse tipo de afirmação? Motivo número 1. Perceba nesse estudo aqui onde ele comparou diversas intensidades e cargas de treinamento e os diferentes tipos de fibra e a sua hipertrofia, tá? Então a gente tem um gráfico aqui só para explicar para vocês. O gráfico, a parte horizontal do gráfico significa a intensidade, né? A gente chama de intensidade como personal trainer, significa a carga, tá? A carga que você utiliza, se é uma carga pesada ou se é uma carga leve, tá? Quanto mais próximo do eixo zero, mais carga tem, tá? Então significa ali a gente está vendo no gráfico o triângulo em verde a hipertrofia do músculo, dos músculos do tipo 2, das fibras musculares do tipo 2, tá? Elas hipertrofiam mais em cargas mais altas. Até aí você fala assim, pô, mas isso aí, beleza, isso aí eu sempre soube. Fibra do tipo 2, contração rápida, ela hipertrofia mais quando a gente utiliza alta carga, tá? Então, ó, o eixo vertical é o nível de hipertrofia, o eixo horizontal é o nível de carga utilizado. E quanto mais longe do eixo zero, menos carga está sendo utilizada. Então você percebe claramente ali o que a gente já sabe da hipertrofia das fibras do tipo 2. Quanto mais carga utilizar, mais hipertrofia. Só que, quando a gente avalia as fibras do tipo 1, é exatamente a mesma coisa. Você hipertrofia mais
quando você utiliza mais carga, tá? Então, não significa que a fibra do tipo 1, que é de contração lenta, precisa de menos carga para hipertrofiar. A diferença principal entre os dois tipos de fibra é que a fibra do tipo 1 ela tem menor potencial de hipertrofia. Ela vai hipertrofiar menos independente do estímulo. Não adianta treinar com baixa carga para hipertrofiar mais as fibras do tipo lenta, do tipo fibras de contração lenta do tipo 1, beleza? Então vamos lá. Independente do tipo de fibra, a hipertrofia geralmente é maior usando intensidades maiores, tá? E outro motivo, o motivo 2, você tem que sempre variar altas repetições e baixa carga com poucas repetições e carga alta. Não fique preso ao modelo, não fique assim, vou sempre treinar panturrilha com carga alta, então. Você tem que treinar com carga alta, com carga baixa, com carga média. Você vai sempre variar as cargas. Esse vai ser o estímulo ótimo para hipertrofia. Esse é o conceito de periodização do treinamento. Tá? Então você precisa variar as cargas que você utiliza para cada musculatura. Panturrilha, abdômen, peitoral, dorsal, tríceps, deltóide, tudo. Tudo você vai variar as cargas, tá? Vamos entender agora um pouco sobre a anatomia e cinesiologia dos isquiotibiais de uma maneira bem mais legal que a gente aprendeu na faculdade, porque ela tem uma implicação muito importante para os exercícios de membros inferiores, tá? Vamos entender aqui. Nós temos 3 músculos principais dos isquiotibiais. A gente tem o bíceps femoral, a gente tem o semitendíneo e a gente tem o semimembranáceo, tá? Então são os 3 principais músculos dos isquiotibiais, que é a musculatura posterior de coxa. Quando a gente avalia a inserção, a origem e inserção dessa musculatura, a gente sabe que a origem desses 3 principais músculos é na tuberosidade isquiática, tá? Então é lá onde vai ter a origem do músculo e a inserção deles vai ser na tíbia. Então o que a gente já pode concluir logo de cara? Que essa é uma musculatura que vai ter uma ação muscular de flexão de joelho e extensão de quadril. Então todos esses exercícios que fazem flexão de joelho e extensão de quadril, eles vão fazer ativação dos isquiotibiais. Ele é uma musculatura biarticular, porque ele está inserido na tíbia e tem a origem lá, como a gente falou, lá na tuberosidade isquiática. Então ele cruza 2 articulações, tá? Falando de uma maneira bem grosseira aqui. Ele cruza 2 articulações e isso significa que se você fizer movimentos de flexão de tronco, de extensão de tronco e de flexão de joelho, você vai ter ativação, porque as 2 articulações vão estar envolvidas na ativação, tá bom? Então a gente já sabe que flexão de joelho e extensão de quadril vai haver ativação dos isquiotibiais, tá? E aí a gente tem os exercícios mais famosos, cadeira flexora, stiff, agachamento, elevação de quadril, né, extensão de quadril, tudo isso vai estar havendo ativação dos isquiotibiais. E tem também ali uma ativação meio que de estabilização quando você faz uma rotação medial do quadril, tá? Só que qual que é a observação chave que eu quero que vocês tenham aqui? O bíceps femoral tem a cabeça longa e a cabeça curta, tá? E como vocês percebem, a cabeça longa, beleza, ela sai lá do quadril e chega depois do joelho. Só que a cabeça curta não, ela está inserida ali no fêmur e ela chega até a tíbia, né? Então o que significa? A cabeça curta do bíceps femoral só realiza flexão de joelho, tá? Ela não realiza os movimentos de extensão de quadril, tá? Então o que isso implica no treinamento? Que para você hipertrofiar a cabeça curta do bíceps femoral, por mais que seja uma musculatura menor, você está pensando em otimização, você precisa utilizar esse conceito, você precisa estar realizando flexão de joelho, você precisa fazer uma cadeira flexora, você precisa fazer movimentos que envolvam flexão de joelho, porque senão você não consegue hipertrofiar a cabeça curta. Então não adianta utilizar só stiff e levantamento terra, tá? Você precisa utilizar a cadeira flexora se você quiser hipertrofiar ao máximo os isquiotibiais. Vamos falar agora dos 6 passos para o agachamento perfeito. Primeira coisa que a gente tem que pensar, se o aluno vai fazer um agachamento perfeito, ele precisa de ter um bom posicionamento da coluna. Nesse estudo que revisa toda a biomecânica do agachamento, ele mostra que o bom posicionamento da coluna é o quê? É uma coluna rígida e ereta, tá? Você não pode ter ali, você não pode dobrar a sua coluna durante o movimento de agachamento, tá? Você tem que manter ela o tempo todo reta e rígida, tá? Forte, para que o movimento não prejudique o corpo do aluno, tá? Então você, para ter segurança, mantendo sempre a coluna rígida e ereta.
qual que é a profundidade? Passo 2, tá? Qual que é a profundidade de agachamento que eu devo ter para ter o melhor aproveitamento do exercício e para maior segurança no exercício? Esse estudo, que é uma revisão de mais de 200 artigos científicos falando sobre agachamento, tá? São mais de 200 artigos científicos avaliados para chegar à seguinte conclusão: na profundidade do agachamento, que existem vários níveis, né? Você está vendo aí os 4 níveis principais. Quando você vai bem a fundo, o máximo possível do seu aluno, você tem uma maior distribuição da carga, tá? O que isso significa? Você não vai precisar usar uma carga tão alta, então isso já vai te dar uma segurança maior. Porque você, para fazer um exercício a fundo dessa maneira, você não consegue fazer se você estiver utilizando muita carga. Então você vai poder usar menos carga, que vai te dar mais segurança, e você vai distribuir melhor o exercício, tá? É como se o joelho ficasse envelopado pelas ações dos glúteos e isquiotibiais, que vão estar mais envolvidos quando você fizer o agachamento a fundo. Por mais contraintuitivo que pareça, principalmente pela informação que eu vou te passar agora, o maior nível de tensão no joelho é quando você tem o agachamento com o joelho em 90 graus, tá? Então, para entender aqui comigo, que não é quando você faz o exercício com a coxa paralela ao solo, é quando você faz ele com o joelho em 90 graus. Perceba que nós temos ali 4 exemplos. O segundo é o que tem maior tensão no joelho, ou seja, 90 graus. O que está paralelo ao solo, coxa paralela ao solo, que é o terceiro exemplo, ele tem menos tensão no joelho do que quando você está a 90 graus. Por que isso acontece? Porque ali você não tem distribuição da carga utilizada para os glúteos e isquiotibiais. Então você acaba tendo maior tensão no quadríceps e força mais o joelho. Tem mais tensão retropatelar. Qual que é o movimento correto dos joelhos? Eles podem passar as linhas dos pés ou não? Esse é o nosso passo 3. E esse estudo avaliou isso especificamente. Então, colocando os voluntários para fazer 2 tipos de agachamento. Um onde você autoriza, entre aspas, o joelho passar da linha dos pés, e o outro onde eles tinham uma forma de brecar os joelhos ultrapassarem as linhas dos pés, colocando ali uma plataforma. O que a gente conclui? Quando você faz o agachamento passando a linha do joelho, você tem um pouquinho mais de tensão no joelho e um pouquinho menos de tensão na lombar, tá? Então isso faz distribuir melhor a tensão. Quando você limita isso, beleza, você vai diminuir a tensão feita no joelho. Porém, o torque que vai para o seu quadril é muito mais alto, né? Você exige muito mais do seu quadril quando você vai utilizar uma barreira, ou então você vai simplesmente recomendar ao seu aluno, não passa da linha dos pés. Então isso é um mito. Por quê? Você vai acabar sobrecarregando muito a coluna do aluno se ele passar da linha dos joelhos. Eu só utilizaria esse método de não passar da linha dos pés, tá? Se você tem uma lesão no joelho, por exemplo, se você tem uma dificuldade de executar o agachamento por conta de lesão no joelho. Aí vale mais a pena você fazer ele limitando. Mas para pessoas saudáveis não terem desenvolvimento de doenças no joelho, de lesões no joelho, é o melhor termo, né? Não se recomenda você limitar a distância dos joelhos com os pés, tá ok? Vamos lá, passo 4, mobilidade de tornozelo, tá? É muito importante você trabalhar mobilidade de tornozelo nos alunos, porque nesse estudo, por exemplo, foi concluído que a força de dorsiflexão pode contribuir até 43,5% para a profundidade do agachamento, tá? Então, você trabalhando flexibilidade, força de dorsiflexão, né, treinar a mobilidade desse tornozelo, você vai ter mais amplitude, você vai contribuir mais para a profundidade do agachamento e ter um melhor proveito do exercício. Então, é recomendado o trabalho de mobilidade de tornozelo para quase todos os casos, a não ser que a pessoa já tenha uma mobilidade muito acima da média, não vai ter necessidade. Mas isso são pouquíssimos casos, raríssimos casos que eu peguei de aluno que tinha mobilidade já muito bem estabelecida, tá? Passo 5, distância entre os pés. Qual que é a diferença que dá se você fizer um agachamento com as pernas mais abertas ou mais fechadas? O que a gente pode concluir, né? Dentre esses 4 estudos que eu estou trazendo para vocês que avaliaram a mesma coisa, né? A diferença de distância dos pés e como que isso influencia na ativação do quadríceps e dos glúteos, o que a gente pode concluir? Esse gráfico aqui mostra para a gente o seguinte: não vai ter muita diferença de ativação no quadríceps, tá?
O quadríceps ele vai ativar da mesma forma se você fizer ele aberto ou fechado. Então a minha recomendação sempre é você fazer naquela distância mais confortável, tá? Se você tiver uma distância confortável que é um pouco mais aberta, não tem problema nenhum. Faz porque você não está tendo prejuízo de quadríceps. Agora, tem esse estudo aqui que mostrou que quando você faz a sua amplitude mais aberta, significa que você vai ativar mais os glúteos. Então teve um estudo que mostrou que quando você amplia mais a passada do teu agachamento, não é nem certo falar passada, a base do seu agachamento é maior, né, ou seja, o agachamento sumô, que é o mais comum, né, com essa base mais aberta, você vai ter maior ativação dos glúteos. Então tem intenção de otimizar a hipertrofia de glúteos, de dar ênfase na musculatura dos glúteos, faz o agachamento com a base aberta. O passo 6 é a adaptação individual. Então, assim, veja que nos dois casos são competidores de agachamento. Só que num dos casos a base está altamente aberta e na outra ela está fechada. Tem certo e errado? Não, você vai fazer a adaptação individual para cada aluno, porque tem aluno que vai se sentir mais confortável fazendo um pouco mais aberta. Por que isso acontece? Olha só nesse exemplo aqui a diferença que dá do tamanho do fêmur de cada um, a diferença de amplitude e angulação que vai dar no agachamento do aluno quando você tem ali diferentes tamanhos de fêmur. Só de você modificar alguns centímetros de fêmur, você já vai ter uma angulação muito diferenciada da coluna na hora de fazer um agachamento. Por isso que você não pode exigir mesmo amplitude, mesmo movimento de todos os alunos, porque você precisa ter essa diferenciação de como é mais confortável para os seus alunos. E lembrando que também tem diversas variações, você pode adaptar aquela que se adapta melhor ao seu aluno. Você tem um agachamento com barra nas costas, você tem o agachamento com uma barra mais superior, o agachamento com barra à frente, o agachamento com a barra acima da cabeça, tudo isso você pode utilizar na sua rotina de treinamento. Como que desenvolve as panturrilhas? Essa é uma dúvida que eu falei extremamente comum e que eu vou tentar resolver para vocês de uma vez por todas a partir de agora. Existem 3 teorias de que as panturrilhas, de por que as teorias não crescem. Primeiro, a primeira teoria é porque os receptores androgênicos das panturrilhas são menores, são menos receptores androgênicos, perdão. Porque para pensar o seguinte, eu vou até dar um exemplo que talvez você conheça, talvez não. Tem muitos alunos que tomam o anabolizante mesmo sem consentimento médico, independente disso, tá? Não concordo com essa prática, tá? Só estou explicando para vocês como é que funciona. Alguns desses alunos você repara nitidamente que o trapézio deles tem uma hipertrofia muito evidente, mesmo sem eles treinarem direito. Treina pouquíssimo trapézio, faz ali só uma ativação de trapézio em exercícios paralelos, como desenvolvimento, elevação lateral. Só que o trapézio, a musculatura do trapézio, principalmente a região superior, ela tem alta densidade de receptores androgênicos. Já as panturrilhas têm uma menor densidade de receptores androgênicos. Então, por isso que alunos que treinam mais, que às vezes não influencia tanto o treinamento, é a capacidade de receber o estímulo anabólico, tá? Então, se a panturrilha que tem uma baixa densidade de receptores androgênicos, talvez ela não consiga hipertrofiar tanto como outras musculaturas por conta desse efeito, tá? Essa é a teoria número 1. A teoria número 2 é do tipo de fibra, porque realmente a gente já viu isso, né? A gente já viu naquele próprio gráfico de um estudo que realmente as fibras do tipo 1 elas hipertrofiam menos. E a gente sabe que predominantemente o gastrocnêmio e o sóleo, que são as musculaturas das panturrilhas, eles têm uma predominância de fibras do tipo 1. Então, nesse caso, vocês vão observar menos hipertrofia por isso também. Tá? Então, o que eu considero? Eu estou te ensinando aqui 3 teorias e eu acredito que seja por conta das 3. Só que a diferença é que essas 2 primeiras que eu acabei de falar, que é os receptores androgênicos das panturrilhas e os tipos de fibra que hipertrofiam menos nas panturrilhas, isso não tem como a gente mudar. Isso é genético, isso é do corpo humano, isso a gente não muda. Mas a teoria 3, você pode mudar, que é a falta de treino. Porque quando você vê, por exemplo, o volume de treino para hipertrofia, ele é uma das variáveis-chave. Você treinar mais uma musculatura significa que ela vai hipertrofiar mais. Tá? E no cenário comum, a gente vê que, por exemplo, para exercícios para o quadríceps, peitoral, dorsal e braço,
O aluno faz lá 4 exercícios e 3 séries de cada um, né? Isso é muito comum de você ver. Então, um volume total de 12 séries em cada treinamento para essas musculaturas. Agora, para a panturrilha, no menor cenário de todos, o aluno vai fazer 2 exercícios, panturrilha em pé, panturrilha sentado, fazendo 3 séries para cada um. E vai fazer um volume de metade das outras musculaturas. Aí o aluno hipertrofia o peitoral e não hipertrofia a panturrilha. Ele fala assim, pô, panturrilha não dá para crescer. A gente não consegue crescer panturrilha. Aí tu fala, pô, você está treinando panturrilha da mesma forma que você treina quadríceps, que você treina peitoral? Provavelmente não. E se provavelmente não, você precisa rever esse teu treinamento, precisa priorizar as panturrilhas nesse caso, tá? E tem aí o Jeff Albers, que é um fisiculturista natural, ou seja, né, ele faz parte da federação que testa lá os atletas para que não façam uso de anabolizantes, tá? E ele teve uma evolução de panturrilha muito significativa, tá? Vocês podem ver aí o antes e depois. Tá? E ele sempre recomenda, tenha uma execução perfeita, gere sobrecarga progressiva e siga o plano. Então não adianta fazer o fogo de palha, que é aquele cara que vai treinar panturrilha essa semana e a semana que vem volta ao normal, só treina braço e membro superior. Tá? Tem que treinar com consistência durante muito tempo. Ah, mas esse cara aí tá com um cara que tomou anabolizante. Cara, se ele tomou ou não, eu não posso ter certeza de nada. Ele faz parte da Federação de Fisiculturismo Natural, ou seja, ele é frequentemente testado para não mostrar oscilação de hormônio. Porém, ele mesmo tomando os anabolizantes que seja, ele teve uma evolução muito nítida e você pode mapear os conselhos dele para você utilizar, tá? Não tem problema nenhum disso. Vamos falar agora da prescrição do treinamento de inferiores na prática. O que a gente pode colocar de função prática a partir de agora no treinamento, tá? Vou ensinar para vocês 3 modelos de prescrição de treinos inferiores que eu costumo utilizar muito aqui e vou mostrar para quem que eu recomendo e como fazer eles na prática. A prescrição com ênfase diária, que é treino de perna 3 vezes por semana, a prescrição full leg, que é o treino de perna 2 vezes na semana, e a prescrição anterior-posterior, que é o treino de perna 5 vezes na semana. Calma que eu vou explicar para vocês tudo direitinho antes de vocês começarem a ter conclusões precipitadas aí, tá? Vamos falar da prescrição com ênfase diária. Eu adoro esse tipo de prescrição, principalmente para mulheres. Por quê? Se você distribuir bem o seu treino de pernas durante 3 dias da semana, você consegue dar mais ênfase em alguns grupamentos musculares, como os glúteos, os quadríceps, os isquiotibiais, panturrilhas. Cada dia você vai dar ênfase para uma musculatura. E quando eu falo ênfase, eu não estou falando isolamento da musculatura, que você vai treinar só aquela musculatura. Você vai usar exercícios e técnicas para dar mais ênfase nos glúteos na segunda-feira. Mas você vai estar treinando quadríceps, isquiotibiais e panturrilhas também, tá bom? E nos outros dias você pode colocar o treinamento de membros superiores e ou o cardio também. Essa é a minha recomendação número 1 para treinos de mulheres, tá? É você fazer esse treino com ênfase, em cada dia da semana você fazer uma ênfase em uma região dos membros inferiores. Renato, como que eu faço essa ênfase diária? Eu peguei aqui um treino que eu prescrevi, um treino real que eu prescrevi para minha aluna, tá? Para vocês entenderem. Esse treino tinha uma ênfase em isquiotibiais. Olha só os detalhes aqui. Primeiro, vocês veem ali que no leg press eu falei para ela colocar os pés mais alto. Outra coisa, falei incluir ali o Romanian Deadlift, o recuo no step no Smith e a mesa flexora do drop set. Por quê? Eu quero que ele dê ênfase nos exercícios isolados para isquiotibiais também. Então, nesse treinamento aqui, faltou alguns exercícios com foco em glúteo, faltou uma cadeira flexora, mas isso vai ser utilizado em outro dia da semana, tá? Então você consegue dar ênfase em todos os dias da semana. E quais são as vantagens e desvantagens de fazer esse treino com ênfase diária? As vantagens é você focar especificamente em cada treinamento, você distribuir melhor o treino de inferiores e ele é excelente para quem se recupera rápido. Então aquela aluna que treinou na segunda, na quarta ela já está pronta, é ideal, tá? Desvantagens, exige uma maior frequência de treino, porque se a aluna não está conseguindo ir 5 vezes na semana, é difícil fazer essa metodologia da maneira correta. Se você faltar, igual eu falei aqui, 2 dias, 1 dia na semana, pode atrapalhar o teu planejamento. E algumas pessoas não se recuperam tão rápido. Algumas pessoas vão treinar segunda-feira, vão precisar até quinta-feira para se recuperar, tá? Prescrição full leg, que é a prescrição para o treino completo de pernas, tá? Muito comum para os homens, né? Que aí depois você faz o famoso push pull leg, que é treino de inferiores e abdômen
costas, bíceps e deltoide posterior, e depois peitoral, tríceps e deltoide, né? Então esse é uma recomendação geral, é o que eu mais gosto para homens. É a única que eu utilizo? Não, eu utilizo várias metodologias diferentes, mas essa é a que eu mais gosto para homens, tá? Que eu mais recomendo para homens. E nessa você vai fazer todo o treino de inferiores em 2 dias da semana. Você separa 2 dias para ser o treino de inferiores, tá? E lembrando que você pode treinar o mesmo músculo todos os dias, a gente já falou muito sobre esse conceito aqui, e que quando você treina um dia só da semana para um músculo, isso é um estímulo subótimo, tá? Que vale a pena você distribuir melhor o treino. Esse estudo comprovou isso. Se você treinar todos os dias da semana o mesmo músculo, você pode fazer essa metodologia. Você só tem que ter cuidado para que cada treino que você vai utilizar não ultrapasse o limite da capacidade do seu aluno. Vou explicar isso de maneira exata aqui para quem não conhece, nunca ouviu falar disso. Eu acho que você já deve ter ouvido a gente falar isso aqui na Sítios, mas só para você entender. Quando você faz um treino que você vai trabalhar o músculo todos os dias, o mesmo músculo todos os dias, a diferença é que você vai fazer bem menos exercícios, bem menos séries para aquela musculatura, que aí dá tempo dela se recuperar em 24 horas, tá? E aí você consegue utilizar essa metodologia aqui, que é ênfase em anterior e ênfase em posterior. Como que a gente faz isso, Renato? Treinando 5 vezes por semana perna? Faz sentido? Preste atenção aqui. Você faz, por exemplo, leg na segunda-feira, que você vai dar ênfase em anterior, você faz leg press e cadeira extensora. Na terça-feira você faz levantamento terra e cadeira flexora. Na quarta-feira você pode fazer agachamento e mais uma cadeira extensora. Na quinta-feira você pode fazer elevação de quadril e extensão de glúteos. Enfim, você vai definir as ênfases que você vai dar. Não significa que você não treinou as outras musculaturas, mas nesse método aqui você vai treinar um pouquinho de perna todos os dias. Qual que é a vantagem disso? É você ter ali uma maior frequência de estímulos e você se dedicar mais em cada série. Porque aí você pode dar tudo no teu agachamento que você não vai ter depois outros exercícios. E também, se você estiver sempre se recuperando, né, cada dia você se recupera para uma nova série, vamos dizer assim, você vai estar sempre dando altos estímulos para a musculatura na sua capacidade máxima. Observação chave aqui, para isolar anterior e posterior, só se você utilizasse só extensora e flexora. E observação 2, o volume deve ser baixo, no máximo de 6 séries por dia de exercício de perna, tá? Então, por exemplo, agachamento mais extensora, levantamento terra mais flexora, tá? Então, no máximo 6 séries por dia, tá? Para aquele agrupamento muscular, entendeu? Não deixe ultrapassar disso, tá? Se você está se sentindo assim nessa aula até agora, de tipo assim, caraca, Renato, você passou um monte de conteúdo, um monte de coisa que eu não aprendia, que eu nunca tinha visto antes, um conteúdo muito valioso, nunca vi tanto conteúdo assim. Se você está se sentindo assim, a gente sempre costuma dizer, né? Na Masterclass que a gente está passando aqui para vocês, nesse tempo de aula, a gente tem pouco tempo para passar tudo que a gente gostaria, né? A gente, de todo o conteúdo que a gente considera que você precisa aprender para modificar a sua carreira, para ter o máximo de resultado, para dominar 100% da biomecânica do treinamento, você está aqui numa parte desse conhecimento. Não teve como a gente falar de anatomia, cinesiologia, de quadríceps, glúteos, de falar de cada exercício, como a gente falou do agachamento, de falar de cada nível de ativação, como a gente falou de alguns exercícios ali. E metodologias de treino, a gente passou 3 das diversas que existem. E se você gostou dessa aula aqui, sentiu que ela é legal e você quer aprender mais, que você quer o próximo passo, você precisa conhecer a Sítios Play. A Sítios Play é a nossa plataforma de cursos aqui na Sítios, tá? Então, na Sítios Play, você vai ter uma infinidade de conhecimento, sempre atualizado e sempre focado em resultado. Vão ser aulas como essa que você viu aqui hoje, só que aprofundado em cada tema. Então, a gente tem lá uma plataforma de cursos onde você recebe certificado por cada curso que você conclui, tá? Então, ela é bem completa nesse sentido e você sempre vai ter um material lá que é baseado cientificamente, é um conteúdo prático e sempre focado em resultado, que é o que eu te falei. Era uma demanda altíssima que eu tinha quando eu era aluno, quando eu queria aprender mais sobre a ciência do treinamento e que eu não encontrava. Então eu resolvi fazer dessa maneira. Então na Sítios Play você vai encontrar isso. Outra coisa,
Lá você não vai ter aquelas aulas monótonas, onde o cara fica falando teoria, chato pra caramba, aquele só fotinha de artigo e não explica nada, não explica como aplicar isso na prática. Todas as aulas são dinâmicas e de alta qualidade visual, como essa que você viu aqui hoje, tá? E você já tem lá 18 cursos. A gente tem curso falando sobre a execução perfeita em todos os grupamentos musculares. A gente tem curso falando sobre condromalácia patelar, sobre lesões no joelho, treinamento de corrida, treinamento HIIT, avaliação física, hipertrofia, emagrecimento. A gente tem também algumas masterclasses como essa, de assuntos específicos como treinamento para mulheres, tudo sobre ciência do treinamento para mulheres. A gente tem uma temporada inteira específica para treinamento físico para gestantes. A gente tem também ali dicas de carreira, cara. Então a gente tem uma temporada só inteira te explicando como se comportar como personal trainer para te ajudar a ser um personal trainer melhor. A gente tem a temporada do personal trainer vendedor, onde a gente ensina estratégias de marketing que a gente utilizou muito na nossa carreira, que os nossos alunos utilizam para conseguir mais aluno, para conseguir uma renda melhor do personal trainer, tudo isso. Fora o faturamento sem limites, uma temporada inteira para te ensinar a gerenciar as tuas finanças. A gente tem, cara, uma temporada sensacional, que só essa temporada já seria um curso que daria para a gente vender completamente à parte, tá? Que é o Personal Trainer Digital, que a gente te ensina a fazer consultorias online de treinamento. Então vamos supor, você quer começar um negócio de consultoria online de treinamento, você quer começar a prescrever treinos pela internet, quer ser pago para prescrever treinos na internet. A gente tem todo o passo a passo que eu ensino lá para vocês sair do zero. Nunca fiz uma consultoria de treino, até o meu case, né, onde eu cheguei R$10.000 por mês de consultoria online de treinamento. Tem tudo explicado lá na plataforma que você vai conseguir ver lá, tá? Todos os 18 cursos que vocês vão encontrar lá vai ter emissão de certificado. Então, se você se cadastrar na plataforma Sitius Play hoje, você vai ter direito a ter 18 certificados após você concluir cada curso. Então, isso é seu de direito. Você fazendo a sua inscrição hoje na nossa plataforma, você vai ter todo esse direito aqui, fora os materiais bônus que eu vou te dar aqui também. Só para você entender, a Sitius Play é uma plataforma de assinatura, tá? Então, vou te recomendar assinar o plano anual, porque é o plano onde você tem maiores benefícios aqui do material e consegue pagar mais barato pela sua inserção na plataforma, tá? Vamos entender aqui então as condições que eu vou dar para você que está aqui nessa aula hoje. Presta bastante atenção, porque isso vai ser só até domingo ou até encerrar o cupom de desconto, que é o Personal VIP, tá? Eu vou te dar esse cupom aqui, o Personal VIP, para você cadastrar. Daqui a pouco eu vou te explicar como que tu vai fazer o teu cadastro passo a passo. Mas entenda que esse cupom é limitado. A gente vai limitar para 40 alunos. Os primeiros 40 que se inscreverem com esse cupom vão poder ganhar todos esses bônus que eu vou descrever a partir de agora, tá? Então, se você tentar botar o cupom lá e ele não for mais válido, significa que os 40 alunos já foram inscritos. Se você conseguir botar o cupom lá na plataforma e ele validar no plano anual, significa que você tem ainda uma vaga disponível para utilizar, tá? Se você olha só a quantidade de alunos que estão comentando aqui embaixo dessa aula e percebe como que você não pode bobear, porque muitos deles devem estar se inscrevendo nesse exato momento já, tá? Então, se você se inscrever no plano anual da Sitius Play, né, com o cupom Personal VIP, você precisa se inscrever com o cupom Personal VIP para te dar todos esses bônus, tá? Você vai ter uma planilha de prescrição de treinamento para você utilizar com os seus alunos, a planilha que a gente usa aqui na Sitius, que você vai poder pegar e utilizar na sua prática do teu dia a dia, vai poder lá customizar, botar sua logo, tudo direitinho, mas vai ser a mesma métrica que a gente utiliza aqui. Uma planilha, você também ganha uma planilha para avaliação física, então você vai poder usar a mesma planilha que a gente utiliza aqui para avaliar os nossos alunos, uma planilha completaça, bem assim, didática, tá? E bem assim, interessante para o aluno poder ver depois o resultado final. Uma planilha para prescrição de treinamentos de corrida, caso você pegue algum aluno de corrida ou quer prescrever um treino específico para corrida, essa planilha é ideal. A gente também vai te dar um manual de seleção de exercícios para que você entenda cada exercício, o que cada um está ativando, cada exercício, quais musculaturas vão estar envolvidas em cada exercício. É um manual bem didático, bem interessante e de fácil utilização. O manual de prescrição de treino para gestantes, onde você vai poder
prescrever treinos para mulheres gestantes, se você quiser, utilizando tanto o conhecimento da temporada de treinamento físico para gestantes, quanto o manual que a gente tem lá disponível, e também um grupo fechado e exclusivo do WhatsApp, onde a gente vai criar nossa comunidade. A gente já tem esse grupo lá, a gente já tem diversos alunos que estão lá, geralmente postando, trocando ideias, postando novos artigos, trazendo novas perspectivas, novos casos lá para a gente discutir. É um grupo muito rico. Só esse grupo aí de WhatsApp, eu acho que já vale o investimento que vocês vão ter que fazer, tá? Mas a gente quer que você faça parte desse grupo, que você seja parte da nossa comunidade aqui na Citius Play, tá? E fora que você ainda vai ganhar uma mentoria de grupo mensal. Todo mês a gente entra lá e faz uma mentoria explicando novos conteúdos, dando novas perspectivas de mercado. Tudo isso você vai ter acesso nessa mentoria de grupo também, tá? Ou seja, você tem esses 7 benefícios, todas essas planilhas, manuais, o grupo no WhatsApp e a mentoria. Você vai ter acesso a isso tudo e também a um desconto, tá? Na sua mensalidade, se você utilizar o cupom Personal VIP, tá? Lembrando que domingo é o prazo máximo, então sim, se a gente não atingir todos os alunos até domingo, a gente vai encerrar independente disso, ou então a gente vai, ou então a hora que você colocar lá e não conseguir usar o cupom Personal VIP, significa que já expirou, significa que todos os 40 alunos já utilizaram e você perdeu a chance. Então, vá lá de uma vez, veja se você tem a oportunidade de fazer, se você ainda tem uma vaga para você, e aí você garante a sua vaga, tá? Então, hoje a plataforma está custando R$ 31,00 por mês no plano anual, que é o plano personal referência, tá? No plano anual você paga R$ 31,00 por mês. Somente até domingo, né? Lembrando disso, você pode pagar só R$ 24,80 por mês. Esse desconto sai à vista, vamos supor, quer pagar no boleto, que é a forma... No boleto a gente só tem pagamento à vista, tá? Então, se você quiser pagar no boleto, você vai pagar só R$ 297,60 para ter um ano de acesso na plataforma e todos esses bônus exclusivos aqui que eu passei para vocês. Esses bônus que vocês estão vendo só é possível ter se você entrar na Citius Play no plano anual. Não tem mais nenhuma outra forma aqui na Citius para você obter esses bônus. Então, aproveita os bônus que a gente preparou para vocês. Esses bônus assim estão muito especiais e é porque se você está aqui comigo até agora, você com certeza quer dar um novo passo na tua carreira e a chance de dar esse passo com certeza é agora, cara. Vem com a gente para Citius Play, tá? Somente então até domingo, já falei isso várias vezes, somente até domingo ou então até encerrar as 40 vagas do cupom Personal VIP, você vai poder então clicar agora aqui no link, nesse botão que está aqui embaixo dessa aula, onde está escrito sim, eu quero me tornar um expert em movimento, ou clicar no link que está aqui embaixo do YouTube. Aí você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página você vai clicar quero assinar agora. Você vai se cadastrar, cadastro básico aqui de nome e e-mail, tá? E vai estabelecer sua senha. Depois vai selecionar o personal referência, tá? Que é aquele plano de R$ 31,00. Calma, ainda não vai modificar o valor dele, tá? Você vai modificar a hora que você incluir o cupom. Então, nesse plano, à vista, por exemplo, sai R$ 372,00. Tá? Lá embaixo você vai colocar o cupom Personal VIP e a partir do momento que você adicionar o cupom Personal VIP, ali onde ele está perguntando se você tem um cupom, você automaticamente vai modificar o preço da assinatura para você, tá? Então vai ficar R$ 297,60 no plano anual, tá? E você pode parcelar isso em R$ 24,80, tá? 12 parcelas de R$ 24,80 no cartão de crédito. Você fazendo esse parcelamento, para pensar, você vai pagar R$ 24,80 por mês para você ter acesso a 18 cursos com certificado e todos os bônus que eu falei para vocês ali atrás, tá? E fora que você pode pagar em cartão ou pode pagar em boleto à vista. A decisão é sua, tá? Então, seja muito bem-vindo a Citius Play e é que a gente considera que vai ser a nova fase da sua carteira. Da sua carreira e da tua carteira também, né? Porque eu tenho certeza que vai dar muito mais prosperidade financeira para a tua vida. Você vai estar um profissional em um novo patamar e eu quero ser esse cara que vai te ajudar a chegar nesse patamar. Vai ser uma honra para mim poder te guiar no nível que você está hoje, independente se você está bem, se você está mal, se você quer estar melhor. Eu quero te levar no nível que você está hoje, no máximo da sua carreira, tá? Então, seja muito bem-vindo a Citius Play. Tenho certeza que você vai aproveitar essa chance aqui, que você não vai bobear. Então, lembrando aqui, 7 bônus exclusivos, as planilhas manuais, grupo fechado no WhatsApp, mentoria, somente até domingo, ou então ao encerrar as 40 vagas do cupom Personal VIP. Se encerrar as 40 vagas, eu sinto muito, né? Não vou ter como te contemplar com esses bônus, tá? E aí,
Ou seja, você vai pagar R$ 24,80 por mês para você ter acesso a isso tudo, que dá menos de 82 centavos por dia, tá? Que você vai gastar para você ter isso. Eu sempre falo com o pessoal assim, se você chegasse todo dia na academia e pudesse fazer assim, ó, eu vou dar R$ 1 aqui agora para eu garantir que cada treino que eu prescrevi aqui hoje e cada execução que eu vou acompanhar de cada aluno aqui hoje vai estar 100% correta e vai ser o máximo efetiva. Valeria a pena pagar R$ 1 por dia por isso? Se você falou que vale a pena, você então já está dentro da City Display, cara, porque é isso que você vai pagar até menos, você vai pagar 82 centavos por dia. E se você quiser um argumento bem racional, às vezes você está pensando assim, pô, mas eu não sei, cara, eu não sei se vale a pena, eu não sei se eu tenho esse dinheiro, para pensar. Olha só, bem racionalmente, tá? Se você se inscrever hoje na City Display, a única coisa que acontecer na tua vida for você conquistar um aluno novo de personal que vai pagar R$ 40 a hora, tá? Então esse novo aluno vai te pagar R$ 40 a hora. E aí você vai fazer o seguinte, para pensar aqui, esse aluno que está te pagando R$ 40 a hora, eu sei que para muitos isso é muito, para outros isso é pouco, vai depender da sua cidade, tá? Para a cidade onde a gente mora, aqui em Juiz de Fora, isso é uma média de mercado. Mas eu sei que tem cidade pequena que você vai cobrar R$ 20, R$ 30, tem cidade grande que você cobra até R$ 100 a hora. Então, dentro dessa perspectiva, se você é um aluno que vai cobrar R$ 40 a hora, se você treinar 2 vezes por semana, né, se você cobrar desse seu aluno 2 vezes por semana, em um mês você vai ter R$ 320, tá? Então, ou seja, o teu investimento na City Display já valeu no primeiro mês. Se você conquistar um único aluno, você já valeu o teu investimento. Em 6 meses você vai ter ganhado R$ 1.920, tá? Então, para pensar que um único investimento que você fizer agora na City Display pode acarretar para a tua vida, tá? Você ganhar R$ 1.920. Ah, não, mas eu tô querendo trabalhar com consultoria online agora. Então imagina isso, se você está cobrando R$ 100 por mês de consultoria e você conquistou um aluno de consultoria online, você em 3 meses você já conseguiu o teu retorno de investimento, cara. E sendo que na plataforma tu vai aprender a fazer um negócio de consultoria online de treinamento. Então, cara, vale muito a pena para você que está querendo dar um novo patamar na tua carreira. Agora multiplica isso. Pô, você fez a City Display, fez a temporada personal diferenciado, faturamento sem limite, personal vendedor, personal digital, tudo o que vai te ensinar a ter uma carreira melhor. E mais, você fez todo aquele conteúdo técnico que vai te ensinar o que você precisa para ser uma prescrição ideal de treinamento. E aí você conseguiu lá, conquistou 4 alunos que vão te pagar R$ 40 por hora. Em 6 meses, cara, você tem um retorno de R$ 7.680, cara. Então é um investimento muito baixo para o retorno que você pode ter na tua carreira. Mas se você parar para pensar assim, cara, você não vai ganhar aluno novo nenhum. Você não vai conseguir um aluno de personal com o investimento que você fez na City Display. Mas você vai aumentar R$ 5 na sua hora de trabalho. Você vai falar com todos os seus alunos assim, ó, a partir de agora eu vou cobrar R$ 5 a mais na minha hora de trabalho, tá? Olha só o que você vai ter de retorno. Se você trabalha 15 horas por semana, em uma semana você vai ganhar R$ 75 e em um mês R$ 300. Ou seja, aumentando em R$ 5 a sua hora de trabalho, você já pode fazer você já vai ter o seu retorno de investimento. Fora isso, em 6 meses, você ganha R$ 1.800 só de você aumentar R$ 5 a sua hora de trabalho. Ah, mas eu não sei como eu vou fazer isso. Cara, se você seguir o que a gente te ensina nessas 4 temporadas que você tem aqui, personal vendedor, personal digital, personal insuperável e faturamento sem limites, com certeza você vai cobrar uns R$ 5 a mais a partir de agora. Com certeza, não tem como não cobrar. A gente ensina a fazer isso de uma forma que você não vai perder aluno nenhum e que você não vai deixar o mercado para trás, tá? Então pode ficar tranquilo que você vai conseguir se diferenciar para cobrar pelo menos R$ 5. Eu acredito que você vai cobrar até mais caro, 10, 20 reais mais caro, dependendo da sua situação. Mas vamos supor, vamos pegar o intangível aqui agora. Imagina tu nunca mais ter que ler um artigo em inglês para poder aprender um novo conceito. Ah, mas eu nunca li artigo em inglês. Pô, mas esse é a maior fonte de conhecimento que tem. E nós lemos esses artigos e ensinamos para vocês. E agora eu vou te falar uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais valiosas que pode ter, que não é nem dinheiro que você vai ganhar. Mas imagina você realmente se tornar uma referência para o teu aluno. Aquele cara, que o aluno tem orgulho de ser seu aluno, cara. Imagina esse sentimento de você ser um cara referência, de todos os alunos da academia chegar para tu e falar assim, cara, eu sei que tu é o melhor dessa academia aqui. Ou então alguém te recomendava assim, ó, eu não sei de nada não, mas eu sei que aquele personal trainer lá, ele é diferenciado. Aquele cara tem alguma coisa que os outros não têm.
isso aí não tem nem preço, né, cara? Não tem nem como a gente colocar isso em valores, tá? Então, clica no botão aqui embaixo, se inscreve lá no CityPlay, o link tá lá no YouTube também, se você estiver assistindo lá no YouTube. R$ 24,80 por mês, muito barato para você ter acesso a todo esse conteúdo. E lembra, cara, não demora porque esse cupom Personal VIP vai sair do ar daqui a pouco. Daqui a pouco vai ter alguns alunos que vão se inscrever e você vai perder a chance. Então aproveita, tá? Então eu vejo você lá na CityPlay. Bora fazer diferença na educação física e se tornar uma referência aqui no que tange exercício físico, no que tange otimização de exercício físico. Vamos para as dúvidas frequentes. Renato, como que eu acesso o meu material que você me prometeu lá do acervo de 65 artigos científicos e o e-book de como estruturar um treino de hipertrofia? Só acessar lá, sitiosconsultoria.com.br/master. Ali você vai ter acesso aos dois materiais, a pasta com os artigos científicos e também o e-book de como estruturar um treino para hipertrofia. Uma pergunta que é muito comum, que o David Camargo deixou aqui pra gente. Olá, galera da Citios, muito obrigado pelo conhecimento transmitido. Meu nome é David. Eu sou de Diamantina, interior de Minas Gerais. Gostaria de saber, treinos de membros inferiores para portadores de condromalácia e condropatia patelar, exercícios e adaptações? Primeiro passo, David, você vai sempre avaliar a origem da condropatia patelar, para saber por que aquele aluno está com essa lesão, por que ele sente dor no joelho. Depois você vai corrigir essa deficiência biomecânica. Então vamos supor, se ele tem uma adução durante o movimento, uma adução de quadril durante o movimento, você tem que corrigir essa adução de quadril antes de mais nada, tá? Passo 3, aumentar a força, flexibilidade e mobilidade da articulação do joelho. Lembrando que tem uma temporada completa lá na CityPlay só falando sobre o joelho, tá? Você vai aumentar a força, flexibilidade e mobilidade da articulação do joelho para evitar lesões no futuro. E o que você deve evitar de antemão, logo de cara? Qualquer exercício que gera dor. Então, se tem algum exercício que gera dor, você não faz e você adapta para um outro exercício. Você pode, se for o caso, se o seu aluno sentir dor durante a execução, você limita a amplitude. Mas lembra do que eu falei, né? Você limitando a amplitude, você vai aumentar um pouco a tensão no joelho. Então, toma cuidado, a tensão no quadril. Então, toma cuidado para não sobrecarregar, tá bom? E evita exercícios isolados se o seu aluno sente dor. Então, a principal recomendação aqui é evitar qualquer exercício que o seu aluno sinta dor para que você não tenha um efeito colateral negativo aí, tá? Ah, mas eu não tenho tempo para assistir às aulas, o que fazer? Só a temporada de execução perfeita, que é tudo que você precisa saber sobre prescrição de treinamento físico para membros inferiores, aí você fala assim, pô, mas eu não tenho tempo para assistir essa temporada inteira, cara, é muito material e eu não consigo assistir aqui. Cara, essa temporada completa, ela tem 2 horas e 7 minutos, então tu que se inscreveu no CityPlay agora, em 2 horas e 7 minutos você consegue aprender tudo sobre membros inferiores e execução perfeita. Pô, Renato, isso mesmo? Tem certeza? Com certeza, cara, tá tudo lá enxuto e direto ao ponto para não ter enrolação. A gente não vai ter aquela parte introdutória que você vê de alavanca, nem nada disso. É só o que tu precisa para começar a aplicar na prática, tá? Qual a divisão de treino correta para quem quer ganhar massa corporal? Lembra o que eu falei? Prescrição com ênfase diária é o que eu mais recomendo para mulheres, prescrição full leg é o que eu mais recomendo para homens, mas você também pode utilizar a prescrição anterior e posterior. Não tenho dinheiro para investir na minha carreira, o que fazer? Lembra que eu te falei? Esquece esse tipo de mentalidade limitante, cara. Não tem essa de não ter dinheiro. Primeiro, porque R$ 24,80 por mês é muito barato para tu entrar na CityPlay. Tu vai ter 18 cursos completos, cara. Às vezes você pagou num curso de fim de semana R$ 100 para ir. Você já deve ter pagado mais caro para muito menos, cara. Então R$ 24,80 por mês é muito barato. Para com essa crença de limitante que você não tem dinheiro e aproveita para fazer a tua parte, investe na tua carreira. Primeiro que quando tu investe na tua carreira, é a garantia que a gente tem que tu realmente vai fazer os cursos, que tu realmente vai se dedicar. Porque se a gente desse tudo de graça para você também, primeiro, a gente não conseguiria dar a atenção que tu merece, porque ia ser tanta gente que a gente não ia conseguir focar nas suas demandas, dar conta dos grupos de WhatsApp, do material que a gente precisa te passar. E também você não ia acabar não fazendo, porque aquilo que está de graça, as pessoas não valoram. Então, se tu investir, por mais que seja R$ 24,80 por mês, tenho certeza que você vai sentir um investimento e vai tomar uma atitude, tá? Então, gente, eu te vejo lá
na City Display a partir de agora. Utiliza lá o cupom Personal VIP, aproveita enquanto ele está disponível, tá? E então é isso, eu te vejo lá dentro da City Display. Quero agradecer imensamente a sua atenção aqui, por você ter ficado aqui comigo até o final dessa aula. Foi um prazer ter te ensinado um pouco do que eu sei aqui sobre membros inferiores e a prescrição de treinos. E se você quiser aprender mais, cara, eu vou estar contigo lá na temporada de Execução Perfeita de Membros Inferiores, tá? Eu te aguardo lá, meu amigo. Um grande abraço e até mais.